Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 30/7/2024, o 137º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Desde o início, o objetivo deste canal foi explicar o jogo, seu modus operandi, suas estratégias, para que você possa se antecipar ao movimento e proteger-se. Para isso é necessário sair da ótica costumeira e aprofundar-se no conhecimento. A criação do inimigo foi uma estratégia essencial aos DGs, como eu mostrei no vídeo 126. Assim, um ponto focal do canal foi mostrar o surgimento, crescimento e fortalecimento de um bloco antagônico ao Ocidente, capaz de gerar o atrito necessário para criar um catalisador potente e sedimentar as pré-condições. Vídeo após vídeo, mostrei a sabotagem ao Ocidente e o fortalecimento proposital do bloco opositor. Estamos agora em um ponto onde esta situação não é mais facilmente reversível. Estar atento e preparado é a postura certa durante esta travessia. Vamos agora ao movimento das peças, iniciando pelo cavalo. Um efeito colateral do profundo envolvimento do Ocidente na guerra da Ucrânia é a expansão do conhecimento russo acerca das técnicas de combate e armas ocidentais. Os russos estão tendo a oportunidade de estudar minuciosamente as táticas e estratégias dos diversos exércitos do Ocidente, notadamente os exércitos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. Além de conhecer seu modus operandi, estão estudando detidamente suas armas, uma vez que aprenderam várias delas de praticamente todos os tipos, desde carros de combate Abrams e Leopard até sistemas de mísseis. Com seu conhecimento aprofundado sobre os exércitos do Ocidente, estão podendo se antecipar em preparo a um futuro confronto com a OTAN. A maior preocupação dos Estados Unidos agora é que os russos estejam repassando este conhecimento aos chineses. Tendo esta preocupação em conta, parlamentares de um comitê da Câmara dos Estados Unidos solicitaram uma avaliação do governo federal para determinar se a Rússia compartilhou informações sobre as capacidades das armas dos Estados Unidos usadas na Ucrânia com a China, se a Rússia vem compartilhando seu conhecimento com a China. Eles escreveram, os parlamentares da Câmara, escreveram ao conselheiro de Segurança Nacional, Jack Sullivan, dizendo o seguinte, abre aspas, não devemos esperar que adversários estrangeiros como a China estejam apoiando a Rússia de graça. Em vez disso, devemos antecipar e, de fato, operar a suposição de que a Rússia está passando informações sobre vulnerabilidades ou contra-ataques aos sistemas de armas americanos e aliados para a China em apoio à sua parceria sem limites, fecha aspas. Se referiam à parceria sem limites entre Rússia e China. Os parlamentares citaram matérias da mídia e de grupos de reflexão sobre os níveis, abre aspas, alarmantes de adaptação russa que minaram a eficácia de vários sistemas de armas dos Estados Unidos. Fecha aspas. Na verdade, os Estados Unidos estão surpreendidos com a capacidade russa de se adaptar e superar os sistemas ocidentais. Depois de um início desastroso na Ucrânia, as forças russas viraram o jogo e hoje estão em larga vantagem no conflito. As armas, munições e especialistas fornecidos pelo Ocidente não foram, até o momento, capazes de reverter esta situação
e não há perspectiva de que isso venha a acontecer. Um militar dos Estados Unidos fez uma afirmação surpreendente. O tenente-coronel Daniel Davis, especialista militar, declarou, referindo-se à Ucrânia, abre aspas, quero dizer que os mísseis russos já estão penetrando em todo o país e é quase impossível pará-los. Fecha aspas. Como já mostrei aqui, um dos maiores problemas do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, é que seus estoques de munições e armas estão em estado crítico e ele depende do exterior para repor seus estoques. Vamos a um exemplo recente. Um novo relatório da Reuters sugere que problemas de produção já foram detectados no Japão para impulsionar a produção de mísseis de defesa aérea Patriot. Fontes dizem que os problemas na cadeia de suprimentos tornaram difícil para a japonesa Mitsubishi aumentar a produção dos Patriots. Um especialista, consultado pela Reuters, declarou o seguinte, abre aspas, pode levar vários anos até que a Mitsubishi consiga aumentar a produção, fecha aspas. Mostrei várias vezes aqui que até mesmo para repor o estoque de munição de 155 milímetros vão demorar anos para fazê-lo nos Estados Unidos. Enquanto a Rússia já fez uma reviravolta para criar uma economia de guerra voltada para conflitos, os Estados Unidos têm dificuldade para alimentar e integrar a sua cadeia de abastecimento a um esforço de guerra mais amplo. A Ucrânia vem percebendo o rápido agravamento de sua posição no conflito com a Rússia e agora já admite o que há pouco tempo atrás dizia ser improvável, ou seja, um acordo de paz. Para chegar lá, está adotando uma estratégia de se aproximar da China, que foi um dos países que se recusou a ir ao encontro que Zelensky fez para discutir a paz sem a presença dos russos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, se encontrou com seu homólogo chinês, o ministro Wang Yi. O próprio Zelensky, numa coletiva de imprensa em Kiev no dia 15 de julho, já havia dado uma guinada em sua posição inicial ao dizer o seguinte, abre aspas, acredito que representantes russos deveriam estar na segunda cúpula, fecha aspas. A posição da Ucrânia ainda terá de evoluir muito para chegar próximo da posição russa, uma vez que a Rússia já delineou as suas condições para a paz, que incluem não devolver 1 centímetro dos territórios por ela conquistados, o que Zelensky, naturalmente, ainda não admite. Como a Rússia tem uma enorme vantagem no campo de batalha e não tem nenhum motivo para ceder, a China emitiu um comunicado, depois dessa reunião com Kuleba, dizendo o seguinte, abre aspas, é claro que as negociações devem ser racionais e substantivas, visando alcançar uma paz justa e duradoura. Fecha aspas. Toda preparação para uma guerra pressupõe recolher informações do inimigo e fazer algumas missões exploratórias para medir o grau de prontidão das forças do oponente. Os russos e chineses têm feito isso, bem como a OTAN também. Como exemplo, foi divulgado pelo NORAD que aeronaves da China e Rússia, atuando conjuntamente, adentraram na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, chamado ADIZ. Foi agora em 24 de julho. Foram 4 aeronaves militares chinesas e russas, sendo 2 aeronaves militares chinesas, H-6, e 2 russas, o Tu-95. A ADIZ, que é essa zona em que eles penetraram, a ADIZ do Alasca não faz parte do espaço aéreo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos exigem que todas as aeronaves estrangeiras sejam prontamente identificadas. O NORAD
que é a agência dos Estados Unidos que faz esse controle, informou que as aeronaves russas e da China permaneceram no espaço aéreo internacional e não entraram no espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá. Logo, essas aeronaves, né, dos Estados Unidos e Canadá, que foram, em tese, interceptar as aeronaves russas e chinesas, apenas acompanharam o voo deles e que depois russos e chineses seguiram seu trajeto e depois se afastaram. Essas aproximações não são novidade, mas o que chamou a atenção neste episódio foi a estreita parceria entre as forças aéreas da Rússia e China se aproximando juntas da costa dos Estados Unidos. Isso também já aconteceu em relação à marinha da Rússia e da China. Cada dia eles trabalham mais integrados e fazendo incursões mais audaciosas. Esse tipo de operação é realizada pelos dois lados, como eu disse. Um dia depois do caso dos aviões russos e chineses, aeronaves inglesas também fizeram algo semelhante. Segundo o Ministério da Defesa russo, um avião de reconhecimento britânico, acompanhado por 2 caças, se aproximou das águas territoriais perto da Crimeia, no Mar Negro. Um caça russo, Su-27, foi despachado para lidar com essa ameaça. Segundo o relato do Ministério, abre aspas, à medida que o caça russo se aproximava, as aeronaves militares e estrangeiras fizeram uma curva a partir da fronteira da Federação Russa, fecha aspas. Nenhuma violação do espaço aéreo russo ocorreu e o Su-27 retornou à base em segurança. Ou seja, uma situação parecida com a que eu relatei anteriormente no Alasca. Tudo dentro do padrão. Vamos agora ao Oriente Médio, ali a Israel, e as questões que envolvem Israel. Os Houthis do Iêmen atacaram Tel Aviv, em Israel, distante milhares de quilômetros do Iêmen. Eles dizem ter um novo drone chamado Jafar, com o qual fizeram o ataque, superando as defesas aéreas de Israel, atingindo, então, Tel Aviv. Os Houthis, armados com mísseis e drones de longo alcance, cada vez mais sofisticados, fornecidos pelo Irã, porque eles não fabricariam, disseram que Tel Aviv será agora o alvo principal de seus ataques, em retaliação à guerra na Palestina. Muitos em Israel criticaram que o infalível sistema de defesa aérea Iron Dome, de fato, está falhando demais. Por outro lado, os Houthis vêm também humilhando as grandes potências ocidentais que não conseguiram até hoje impedi-los de atacar navios mercantes em trânsito. A Operação Guardião da Prosperidade, capitaneada pelos Estados Unidos, tem sido um retumbante fracasso, como eu já mostrei aqui. Os Houthis conseguiram suprimir 85% do tráfego marítimo através do Mar Vermelho e do Canal de Suez e fechar completamente o porto de Eilat, o único porto israelense no Mar Vermelho. O jornal israelense Haaretz disse que a situação é tal que os Estados Unidos retiraram seu porta-aviões da região por receio de um fiasco. Vejam bem, os Estados Unidos, segundo o Jornal de Israel, retirou seu porta-aviões da região, onde tem um grupo xiita, chamado Houthis, por medo de um fiasco. Está claro que os ataques dos Houthis ao sul e do Hezbollah ao norte visam desgastar Israel vagarosamente numa guerra prolongada que ele não pode sustentar, como eu já mostrei aqui. Em resposta ao ataque dos Houthis a Tel Aviv, Israel atacou o porto de Hodeidah, no Iêmen, em 20 de julho. Houve danos significativos ao porto, mas é improvável que isso altere a determinação dos Houthis de continuar a atacar Israel. Dezenas de ataques aéreos dos Estados Unidos e Reino Unido
não dobraram os Houthis. Portanto, é improvável que esse único ataque de Israel o faça. Veja, são as potências ocidentais e Israel a lidar com um grupo islâmico e não confrontando com um país poderoso. Os Houthis são um grupo islâmico xiita que controla uma grande e populosa parte do Iêmen. Apenas isso. Os Houthis já avisaram que vão revidar o ataque de Israel. O que tem surpreendido a todos os analistas sérios é ver a incapacidade destas potências de anular os ataques cada vez mais destrutivos de um grupo xiita sediado num país pobre e conflagrado. É impressionante. A candidata indicada à presidência, a vice-presidente Kamala, encontrou-se com Netanyahu em Washington. Ela deu, depois do encontro, a seguinte declaração, abre aspas, é hora de esta guerra terminar de uma forma que Israel esteja seguro, todos os reféns sejam libertados, o sofrimento dos palestinos em Gaza termine e o povo palestino possa exercer seu direito à liberdade, dignidade e autodeterminação. E como eu disse ao primeiro-ministro Netanyahu, é hora de fechar esse acordo. Vamos fechar o acordo para que possamos obter um cessar-fogo para acabar com a guerra. Vamos trazer os reféns para casa e vamos fornecer o alívio tão necessário ao povo palestino. Fecha aspas. Foi essa a declaração da vice-presidente Kamala após o encontro com Netanyahu. Essa declaração pública soou muito mal ao governo de Israel e principalmente para Netanyahu, que esperava que ela endossasse de forma determinada as políticas dele. Ele fez vazar para a imprensa a sua irritação e descontentamento. Obviamente, pelo que tem sido dito, Israel não terá um apoio total desta administração que hoje está na Casa Branca. Escalar essa guerra parece se tornar um caminho a ser percorrido como uma opção pelos DGs. E eu já expliquei o porquê. Observem que um míssil caiu em um campo de futebol no norte de Israel, fazendo várias vítimas, dentre elas crianças. O disparo foi atribuído ao Hezbollah. Israel prometeu retaliar. Todavia, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, temendo uma nova frente de guerra ao norte, mas manifestou-se sobre isso da seguinte forma, abre aspas, não queremos ver a guerra escalar, não queremos ver uma segunda frente aberta lá no norte. O que queremos fazer, e no que estamos tão focados, é encontrar uma solução diplomática. Fecha aspas. Hoje, dia 30/7/2024, Israel atacou um prédio em Beirute, no Líbano, com danos parciais. Pelo menos uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas nesse ataque em Beirute. Segundo divulgado pelos meios de comunicação israelenses, o alvo era Fuad Shkur, também conhecido como Aj Mojin, descrevendo como um conselheiro sênior do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Esse ataque de retaliação de Israel gera um novo movimento que ainda terá desdobramentos. Vamos aguardar. Óbvio que o Irã tem usado os Houthis e o Hezbollah para atacar Israel e os interesses ocidentais e manter uma negação plausível. Estamos vivendo uma época de guerras proxy, em que os lados usam um terceiro para que depois não sejam acusados de ter feito o ataque. Esse é o momento atual. Israel vem respondendo com ataques pontuais que são incapazes de deter esses grupos, como os Houthis, o Hezbollah e mesmo o Hamas, que até agora não foi derrotado. A escalada do conflito com o Hamas e Houthis ao sul e o Hezbollah ao norte
aumentará substancialmente o desgaste do exército israelense e o sofrimento de sua economia. Não é um bom cenário para os israelenses. Eles sequer estão enfrentando um país muçulmano forte militarmente, como Irã, Egito ou Turquia, que parecem estar se poupando e observando calmamente. Aliás, o presidente e líder da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fez uma declaração radical recentemente na reunião do seu partido na organização provincial de Rize. Segundo a mídia local, Erdogan, da Turquia, abordou o progresso da Turquia na indústria de defesa e depois disse, abre aspas, devemos ser muito fortes para que Israel não possa fazer essas coisas à Palestina. Assim como entramos em Carabá e na Líbia, faremos o mesmo com eles. Não há nada que nos impeça de fazer isso. Só precisamos ser fortes o suficiente para tomar essas medidas. Fecha aspas. Quero lembrar a vocês que a Turquia se envolveu ativamente nos combates em Nagorno-Karabakh, quando envolveu o Azerbaijão e a Armênia, como também mostrei aqui mais de uma vez, e também se envolveu nos combates na Líbia. Esse tipo de declaração, vindo da Turquia, que é o segundo exército mais poderoso da OTAN, causou uma onda de choque em alguns centros. Eu vou repetir o que ele disse. Abre aspas. Devemos ser muito fortes para que Israel não possa fazer essas coisas à Palestina. Assim como entramos em Carabá e na Líbia, faremos o mesmo com eles. Não há nada que nos impeça de fazer isso. Só precisamos ser fortes o suficiente para tomar essas medidas. Fecha aspas, disse Erdogan, presidente da Turquia. Não é a primeira vez que ele faz pronunciamentos contundentes contra Israel, mas é a primeira vez que ameaça de forma explícita uma intervenção no conflito no Oriente Médio. Vamos ao movimento agora da peça Torre. A China realizou uma importante reunião do Partido Comunista este mês, chamada Terceiro Plenário. Ela é realizada a cada 5 anos para definir as principais diretrizes políticas e econômicas para o regime chinês. O terceiro plenário, realizado de 15 a 18 de julho, é a reunião mais significativa do Partido Comunista Chinês, o PCC. Ao fim da reunião do PCC, ele afirmou a sua liderança enquanto prometeu aprofundar as reformas já em andamento. Ficou claro que a ênfase será em ciência e tecnologia, como alavancas para superar o Ocidente. Wang Juntao, um cientista político baseado nos Estados Unidos, disse que o plano indica que Xi pretende lançar um grande salto econômico para a frente, abre aspas, o que significa ultrapassar o Ocidente por meio da revolução científica e tecnológica como o cerne da sua política industrial, fecha aspas. O segundo ponto que eles colocaram foi que destacaram a determinação de criar uma espécie de sistema econômico coletivo em todo o país, em nome do estabelecimento de um mercado unificado, o que permitiria ao governo central centralizar toda a atividade econômica. E nesse segundo ponto, eles visam centralizar a atividade econômica. E um terceiro ponto que chamou a atenção, depois dessa reunião deles tão importante, foi a consolidação de um expurgo que afastou do poder diversos militares de alta patente e o ex-ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, como eu já mostrei aqui em outros vídeos. Enfim, o resultado final dessa reunião foi o fortalecimento ainda maior de Xi Jinping, com mais expurgo, e a busca pela centralização econômica, um roteiro oposto
ao que vinha sendo percorrido pelos seus antecessores. Talvez essa centralização da economia seja um passo para transformar a economia atual chinesa em uma economia de guerra, preparada para um conflito com rédea curta e forte controle do Partido Comunista Chinês. Vamos agora ao movimento do bispo. As eleições na Venezuela transformaram-se num espetáculo assombroso. Houve até ameaças prévias de um banho de sangue por parte de Maduro, o que talvez esteja acontecendo. Após uma eleição cheia de acusações de irregularidades, que tem feito lembrar outras no Ocidente, também cheias de acusações de irregularidade, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou ontem, no dia 29/7, a vitória de Maduro. Ele foi proclamado eleito com 80% dos votos apurados por uma votação que dizem ter sido de 51% de votos em Maduro. Não divulgaram ainda as atas, os registros de votação. O principal candidato da oposição era Edmundo González. Uma estimativa da oposição aponta que González teve 70% dos votos. A Reuters havia divulgado 2 pesquisas de boca de urna que apontavam uma vitória de González com ampla vantagem. Representantes dos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Argentina, Chile e Uruguai, dentre outros países, insistem que não houve transparência no pleito e não reconheceram a vitória de Maduro até o momento. O Brasil não se posicionou até este momento, tendo Itamaraty se limitado a emitir uma nota onde diz esperar a divulgação das atas eleitorais, o que considera um passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não viu nada de anormal no pleito e que, para dirimir as dúvidas, basta divulgar as atas. Parece que tudo o que aconteceu na Assembleia não é anormal num pleito para o presidente brasileiro. Vamos aguardar agora a divulgação de atas confiáveis. Este movimento de peças ainda está em desenvolvimento e provavelmente virão novidades. Estamos realmente em um momento de espetáculos dantescos, espetáculos horrorosos. Outros desses espetáculos assombrosos estão ocorrendo na França. Eu refiro-me à 33ª Olimpíada em Paris, Olimpíada de número 33, 100 anos após a última que foi feita neste mesmo lugar, em Paris. Em sua abertura, de uma forma geral de péssimo gosto, houve a promoção da agenda esquerdista, com seu ápice numa representação desrespeitosa e agressiva da Santa Ceia. Os organizadores pediram depois desculpas pela encenação absurda da Santa Ceia, mas ninguém se convenceu de sua sinceridade. Você leva anos para planejar uma Olimpíada e depois diz que não sabe direito o que aconteceu. Depois da abertura das Olimpíadas, também aconteceu de tudo. Paris é um lugar estranho. Ocorreu sabotagem em trem, assalto a atletas, blackout de energia elétrica, fezes no rio Sena, onde ocorriam as competições, sabotagem de cabos de fibra ótica e tantas outras coisas. Foi uma mistura de ideologia de esquerda com esporte, o que não dá certo em lugar nenhum. Uma desorganização que espelha a situação da sociedade francesa, dividida e caótica. A França está em profunda crise em seus pilares e o resto da Europa parece ir no mesmo caminho. Vocês lembram-se que mostrei aqui que o fundo de campanha em nome da chapa Biden-Harris
tinha um saldo de mais de 91 milhões de dólares e que este seria um forte motivo para indicarem Kamala como a candidata do Partido Democrata. Pois bem, a confusão em torno desse fundo já começou. A campanha de Trump entrou com uma queixa na Comissão Eleitoral Federal, acusando o presidente Biden e a sua vice, Kamala Harris, de violar as leis de financiamento de campanha com a transferência dos 91 milhões arrecadado para a nova campanha, ou seja, para a campanha de Kamala. De acordo com a denúncia, Kamala está tentando, abre aspas, roubar 91,5 milhões de dólares do dinheiro restante da campanha de Joe Biden, fecha aspas. Na denúncia feita pela equipe de Trump está escrito o seguinte, abre aspas, a comissão não deve e não pode ficar parada enquanto um candidato recebe quase 100 milhões de dólares do comitê autorizado de outro, violando a lei e a vontade dos doadores que deram dinheiro em primeiro lugar. Fecha aspas. A campanha democrata está cheia de turbulências. Um outro grupo arrecadador de dinheiro para eles, para os democratas, está sendo acusado de lavagem de dinheiro. A plataforma de doações democrata chamada ActBlue foi acusada de se envolver em uma massiva operação de lavagem de dinheiro, na qual contribuições de grandes doadores estão sendo canalizadas por meio de centenas de milhares de pequenas doações feitas em nome de pessoas que não têm ideia de que doaram. Ou seja, traduzindo, eles pegam grandes somas de dinheiro que entram na campanha democrata e dizem que foram vários pequenos doadores que fizeram aquelas doações. Ocorre que, ao serem consultados esses pequenos doadores, eles, que foram indicados pelo Partido Democrata, dizem que desconhecem a doação feita em seu nome. Ou seja, estão usando laranjas involuntários para esquentar as doações de grandes somas. Realmente, a forma como os líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos estão querendo enfiar pela goela abaixo a indicação de Kamala está provocando reações até mesmo na sua base eleitoral. O grupo de esquerda Black Lives Matter exigiu que o Comitê Nacional Democrata realize uma primária informal e virtual em todo o país antes da convenção democrata em agosto. Eles escreveram o seguinte numa declaração, abre aspas, as elites do Partido Democrata e os doadores bilionários estão tentando manipular os eleitores negros ao ungir Kamala Harris e um vice-presidente desconhecido, abre aspas, porque esse vice-presidente dela ainda não foi escolhido. Então, voltando. E um vice-presidente desconhecido como a nova chapa democrata sem uma votação primária do público, fecha aspas. Ou seja, na votação primária que tinha acontecido, o indicado era Biden. E agora o Partido Democrata quer colocar Kamala sem ter havido uma votação primária. É nesse ponto que eles estão batendo. O BLM, o Black Lives Matter, deixou bem claro que escolher Kamala sem votação pública é, abre aspas, um flagrante desrespeito aos princípios democráticos e inaceitável, fecha aspas. O BLM enfatizou ainda, abre aspas, não vivemos em uma ditadura, delegados do partido não são oligarcas. Qualquer tentativa de fugir ou anular a vontade dos eleitores em nosso sistema primário, não importa quão histórico seja o candidato, deve ser condenada. Exigimos uma primária instantânea, informal e virtual, agora que o presidente em exercício não está mais na disputa, fecha aspas. Em outro trecho, eles ainda escreveram o seguinte,
abre aspas, instalar Kamala Harris como candidata democrata e uma vice-presidente desconhecida, sem qualquer processo de votação pública, faria do Partido Democrata moderno um partido de hipócritas. Fecha aspas. Esse processo de escolha de cima para baixo, feito pelos caciques democratas, está realmente causando uma certa turbulência na base. Nos Estados Unidos, a esquerda não se sente tão à vontade que escolheu deliberadamente manifestar-se em Washington. Na verdade, ela se sente completamente à vontade e confortável para se manifestar da forma como quer, inclusive a ponto de queimar a bandeira dos Estados Unidos na capital do país. Milhares de manifestantes se reuniram ao redor do Capitólio em 24 de julho, enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu discursava em uma sessão conjunta do Congresso. Eles se reuniram lá para protestar. Eles agrediram policiais e queimaram a bandeira dos Estados Unidos. Manifestantes dentro e ao redor da Union Station fizeram pichações com mensagens onde se podia ler, abre aspas, Palestina livre, Gaza livre, parem de financiar genocídio. E pelo menos um manifestante foi visto pichando as palavras Hamas está chegando, fecha aspas. Os manifestantes na Union Station também removeram bandeiras dos Estados Unidos e as substituíram por bandeiras palestinas, e então queimaram pelo menos uma bandeira dos Estados Unidos e uma efígie de Netanyahu. A esquerda nos Estados Unidos está mostrando os dentes e, obviamente, com o apoio integral dos DGs. Quem pensaria uma manifestação dessa natureza em plena Washington, há alguns anos atrás? Vejam como tudo acontece rapidamente, como a evolução da agenda está indo a passos largos. Realmente a infiltração no Ocidente atingiu níveis incríveis e não vem só dos inimigos, como você pode pensar. Até mesmo aliados encontraram tantas vulnerabilidades que resolveram vigiar os centros de poder ocidentais. Por exemplo, descobriu-se que a esposa de Max Boot, um colaborador do Washington Post, que fomentou as teorias de colaboração de Trump com a Rússia, aliás, que se provaram todas falsas, a esposa dele é uma espiã da Coreia do Sul. Isso mesmo, não é espiã da Coreia do Norte, não. A esposa dele é uma espiã da Coreia do Sul, implantada nos Estados Unidos. E não é uma pessoa qualquer. Ela trabalhou para a CIA e é membro sênior do Conselho de Relações Exteriores. Agora, claro, ela está numa licença administrativa. E eu quero lembrar a vocês que o Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos é uma entidade poderosíssima dentro dos Estados Unidos. O nome dela é Sue Mi Terry, de 54 anos. Ela é natural de Seul e moradora de Manhattan. E ela espiou nos Estados Unidos desde 2013, de acordo com a acusação. Novamente, levou-se mais de uma década para descobrir um espião infiltrado. A diretora assistente interina do FBI, Christie Curtis, disse em um comunicado que Terry, a esposa do cidadão lá, é acusada de ter, abre aspas, divulgado informações confidenciais do governo dos Estados Unidos para a inteligência sul-coreana e usado sua posição para influenciar a política dos Estados Unidos em favor da Coreia do Sul, fecha aspas. Ao longo de uma década, em troca de quê? Em troca de dinheiro e presentes de luxo. De acordo com o Washington Post, Terry ocupou vários cargos no governo dos Estados Unidos,
incluindo de analista da CIA e diretora para a Coreia, Japão e Assuntos Oceânicos no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, fora seu posto que ela tinha naquela comissão de relações, Conselho de Relações Exteriores. Ou seja, uma pessoa que tinha uma posição privilegiada. CIA, Conselho de Relações Exteriores e o Conselho de Segurança Nacional. Ela foi libertada após pagar uma fiança de $500 mil e pode pegar até 5 anos de prisão se for condenada. Ou, na verdade, se voltarem a achá-la, né? O marido dela, o Butch, do Washington Post, apoiou um deputado chamado Eric Swalwell, que supostamente teve relações sexuais com uma espiã chinesa. Mas não para por aí. Conforme um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um funcionário de um laboratório de pesquisa e outros, incluindo um número não especificado de estudantes da Universidade da Flórida, eles foram implicados em um suposto esquema multimilionário para enviar ilegalmente drogas e toxinas perigosas para a China. É isso mesmo que vocês ouviram. Pessoas ligadas à Universidade da Flórida num esquema multimilionário para enviar drogas e toxinas perigosas para a China. Entre os itens ilicitamente enviados estavam a toxina da cólera e a da coqueluche. Vou repetir: toxina da cólera e da coqueluche. Pequim também montou um enorme banco de dados com informações de genomas de ocidentais. Um relatório disse o seguinte, abre aspas, à medida que o exército da China se torna mais arraigado no setor de biotecnologia, fica cada vez mais claro que o PCC, Partido Comunista Chinês, busca transformar dados genômicos e médicos em armas. Fecha aspas. É incrível a infiltração do que aconteceu no Ocidente e o boicote que parte de dentro do próprio Ocidente. É incrível a composição e como as inclinações políticas de certos grupos de inteligência nos Estados Unidos têm influenciado o trabalho. O Homeland Security anunciou a formação de um grupo chamado Grupo de Especialistas em Inteligência Nacional, fecha aspas. E ele anunciou isso em setembro de 23, e a finalidade era, abre aspas, fornecer conselhos e perspectivas sobre esforços de inteligência e segurança nacional, fecha aspas. Mas, de acordo com America First Legal, era, na verdade, um grupo completamente partidário, projetado para fornecer informações de ponta, sendo uma cobertura para a agenda radical do departamento. Esse grupo, agora dissolvido, do Departamento de Segurança Interna, Homeland Security, de Joe Biden, classificou esse grupo, em tese de especialistas de inteligência, classificou apoiantes de Trump, militares e pessoas com opiniões religiosas como pessoas suscetíveis de cometer ataques, abre aspas, extremistas violentos domésticos, fecha aspas. Então, vejam, um departamento de inteligência, Homeland Security, cria um grupo de especialistas em inteligência nacional que classifica as pessoas segundo sua tendência ideológica. Esse grupo agora foi dissolvido, mas vejam como essa briga pela agenda, essas questões ideológicas, infiltraram e influenciam a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, da Europa e de muitos outros países. As inúmeras e colossais falhas do Serviço Secreto dos Estados Unidos naquele evento do atentado a Trump já foram bastante comentadas por mim. São inúmeras e absurdas. Obviamente, foi incompetência numa escala enorme ou má fé. Importa lembrar que o Serviço Secreto é subordinado ao Homeland Security, esse que eu acabei de falar, e que ele
Homeland Security, tem como chefe o senhor Alejandro Mayorkas, que já foi alvo de uma tentativa de impeachment pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos em função de suas políticas que, segundo a acusação, facilitavam a passagem de imigrantes na fronteira sul. Também já tratei bastante da arma que está sendo usada com o nome de imigração na fronteira sul e como esses imigrantes poderão ser usados como armas dentro dos Estados Unidos. Nessa situação toda que se formou, a diretora do Serviço Secreto defendeu abertamente a adoção de políticas antes alinhadas com a política DI, diversidade, equidade e inclusão, tendo preenchido a diretora antiga do Serviço Secreto várias vagas dentro deste critério DI. Como eu adiantei, ela foi chamada para depor na Câmara dos Deputados, onde ela foi massacrada pelos interrogadores. No dia seguinte, ela pediu demissão. O Congresso e outros órgãos anunciaram a criação de comitês e grupos de trabalho independentes para investigar o atentado, uma vez que a credibilidade dos órgãos de investigação estão realmente abalados. Parlamentares têm se queixado, inclusive, de que o Departamento de Justiça, o FBI e o Homeland Security não têm colaborado nas investigações, negando-se até mesmo a responder solicitações de informação. Enfim, eu já mostrei aqui dezenas de evidências e depoimentos de autoridades que mostram como o Ocidente foi infiltrado por inteligência estrangeira, que continua operando com sucesso há décadas e preparando suas ações futuras na guerra de quinta geração. O escândalo da SolarWind, que eu mostrei aqui exaustivamente, e mais recentemente da CrowdStrike, mostram como uma simples atualização de software pode ser usada para causar um estrago considerável. Essa infiltração se tornou tão evidente que altos funcionários dos Estados Unidos já não mantêm reservas em relação a este assunto. Por exemplo, o funcionário do Conselho de Segurança Nacional, Israel Song, diretor de política cibernética do leste asiático e pacífico no Conselho de Segurança Nacional, disse que a China foi capaz de, abre aspas, manter persistente e agressivamente este acesso cibernético por anos a fio, fecha aspas. Ou seja, é o reconhecimento de um alto funcionário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos de que a China conseguiu manter este acesso cibernético por anos a fio. Eu já mostrei aqui mais de uma vez que mesmo quando se descobre uma rede chinesa, nem sempre a sua atuação é 100% bloqueada. Ele também, esse conselheiro do Israel Song, também admitiu que um objetivo estratégico da infiltração é a derrubada da infraestrutura crítica dos Estados Unidos, ponto para o qual eu também já chamei atenção diversas vezes. Um ponto relevante que é destruir ou incapacitar a infraestrutura crítica dos Estados Unidos. Ele, Song, disse que a campanha cibernética parece ser parte de um esforço mais amplo do Partido Comunista Chinês para preparar ataques à infraestrutura crítica. Em um discurso no dia 16 de julho, no Hudson Institute, um think tank conservador, Song disse que, em caso de um conflito, a China pretende usar seu acesso cibernético para paralisar sistemas críticos, incluindo rede elétrica e plataformas de comunicação. Aliás, cabe lembrar que o diretor do FBI, Christopher Wray, testemunhando no Congresso em abril, lá atrás, disse que os hackers chineses superam em número o pessoal cibernético do FBI em pelo menos 50-1. Essa é a proporção em que eles superam o pessoal do FBI em quantidade, 50-1. Eu já mostrei aqui a advertência também
quanto a essas questões de liberdade de expressão que juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos têm feito, uma vez que eles já avisaram que a liberdade e proteção à liberdade de expressão dos Estados Unidos está se tornando frágil. A proteção à liberdade de expressão tem sido sistematicamente atacada nos Estados Unidos. E agora, novamente, um desses juízes da Suprema Corte veio a se pronunciar. O juiz Samuel Alito disse que a Corte falhou ao não admitir um caso que contestava as relações da Casa Branca com empresas de redes sociais. Houve um caso em que alguém levantou em que a relação da Casa Branca com empresas de redes sociais prejudicava a liberdade de expressão e a Corte falhou ao não admitir este caso. Esse juiz Alito contestou os argumentos da maioria sobre a posição ao detalhar que as comunicações entre a Casa Branca de Biden e o Facebook não estavam corretas. Ele disse que as ações dos funcionários da administração federal eram flagrantemente inconstitucionais e o país pode vir a lamentar a falha da Corte em dizer isso, fecha aspas. Ele disse que, na sua opinião, o tribunal, a Suprema Corte dos Estados Unidos, é, abre aspas, obrigado a abordar a questão da liberdade de expressão que o caso apresentava. O tribunal, no entanto, foge desse dever e, portanto, permite que a campanha bem-sucedida de coerção, neste caso, sirva como um modelo atraente para futuros funcionários que desejam controlar o que as pessoas dizem, ouvem e pensam. Fecha aspas. Veja, é um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos mostrando que, mesmo lá, está havendo uma falha na proteção da liberdade de expressão, que envolve, inclusive, a própria Suprema Corte, ao não admitir um caso da relação entre a Casa Branca com o Facebook. É o processo de cancelamento que está a todo vapor lá também. Os cartéis de droga mexicanos, incluindo o Sinaloa e o Nova Geração Calixto, estão se expandindo agressivamente para o Havaí, inundando as ilhas com metafentaminas e fentanil. De acordo com uma instituição, Families Against Fentanyl, o aumento nas mortes por overdose de fentanil colocou o Havaí em 7º lugar no ranking nacional, com um aumento de 27% nas mortes relacionadas a fentanil em 2023, resultando hoje, a nível nacional, em uma catástrofe de mortes por drogas nos Estados Unidos, que eclipsa a guerra do Vietnã a cada 6 meses. E não é só os Estados Unidos que está sofrendo esse ataque através das drogas, numa estratégia de guerra de 5ª geração. As autoridades italianas apreenderam mais de 6 toneladas de matérias-primas químicas enviadas da China, que a polícia acredita que poderiam ter sido usadas para fabricar narcóticos ilícitos suficientes para inundar o mercado europeu. Com estas 6 toneladas que foram apreendidas, seria possível produzir 63 milhões de comprimidos de ectase, com um valor estimado de mais de 630 milhões de euros, aproximadamente 678 milhões de dólares num carregamento. Pelo jeito, os chineses estão fazendo a guerra do ópio no sentido inverso. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que 2 líderes do famoso cartel de Sinaloa, uma das organizações de tráfico de drogas mais violentas e poderosas do mundo, esses 2 líderes foram presos no dia 25 de julho em El Paso, no Texas. Trata-se de Ismael Zambada Garcia, cofundador do cartel, que é conhecido como El Mayo, e Joaquim Guzmán Lopes,
filho de outro cofundador do cartel, que é conhecido como El Capo. O pai dele é conhecido como El Capo, pai desse que foi preso. As acusações incluem comandar redes de fabricação e tráfico de fentanil. E a pergunta que vem à mente é: por que 2 líderes proeminentes do cartel de Sinaloa estavam no Texas? E a resposta é o seguinte: o Wall Street Journal disse que, a partir de suas fontes no Homeland Security, que El Mayo foi levado a acreditar que a pequena aeronave em que estava embarcando o levaria para inspecionar pistas de pouso secretas dentro do México, e acabou indo parar no Texas. Óbvio que ele foi traído por alguém. Provavelmente se iniciará uma guerra dentro do cartel de Sinaloa. Venho enfatizando nos últimos vídeos a importância do espaço na disputa atual. O general da Força Espacial dos Estados Unidos, Stephen Whiting, disse durante uma palestra no dia 17 de julho no think tank chamado Aspen Institute que a China triplicou o número de satélites de vigilância em apenas 6 anos. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, nos últimos 6 anos, eles triplicaram o número de satélites de inteligência, vigilância e reconhecimento que tem em órbita. Centenas e centenas de satélites foram construídos e projetados especificamente para encontrar, fixar, rastrear, mirar e, sim, potencialmente engajar forças dos Estados Unidos e aliadas em todo o Indo-Pacífico. Fecha aspas. Outro militar, que também estava nesse evento, disse que a situação realmente é complexa. Trata-se do general Jeff Cruz, que é diretor da DIA, a Agência de Inteligência de Defesa. Ele afirmou que a China considera os Estados Unidos um país que tem excessiva dependência do espaço, pois depende da infraestrutura baseada no espaço para tudo, desde transações financeiras até aplicativos de mapas móveis. O general disse o seguinte, abre aspas, a China pretende desbancar os Estados Unidos como líder global no espaço e explorar o espaço de uma forma que seja em nosso detrimento. O regime está, portanto, investindo no desenvolvimento de armas projetadas para destruir ou degradar os sistemas orbitais dos Estados Unidos. Fecha aspas. E ele ainda acrescentou, abre aspas, tanto a Rússia quanto a China veem o uso do espaço desde o início, mesmo antes do conflito, como capacidades importantes para dissuadir ou compelir comportamentos. Onde vemos isso é um tremendo aumento em armas de energia direcionada, em guerra eletrônica e em capacidades anti-satélite. Fecha aspas. Vou repetir o que o diretor da DIA disse. Onde vemos isso é um tremendo aumento em armas de energia direcionada, em guerra eletrônica e em capacidades anti-satélite. Como eu já destaquei, a guerra já começou no espaço há algum tempo. China e Rússia estão ativamente implantando armas no espaço, na órbita, e, como dito pelo general, a situação está se agravando. Por fim, eu quero lembrar a todos que os DGs não são tolos. Eles não chegaram ao topo da cadeia e se mantêm lá há milênios sendo inocentes, sendo bobinhos, sendo tolos. Como eu já disse mais de uma vez, eles distribuem as suas apostas e sempre têm um plano B. Em um vídeo lançado após a desistência de Biden, o candidato presidencial independente Robert Kennedy Jr. disse que a escolha do senador J.D. Vance por Donald Trump
como seu companheiro de chapa, é, abre aspas, uma saudação à CIA, à comunidade de inteligência e ao complexo militar industrial, que seu trem da alegria continuará, fecha aspas. Vou repetir o que disse Robert Kennedy Jr. sobre a escolha de J.D. Vance como vice de Trump. Ele disse: é uma saudação à CIA, à comunidade de inteligência e ao complexo militar industrial, que seu trem da alegria continuará. Kennedy gravou esta sua alegação em vídeo, junto com várias outras considerações. Trump reuniu-se com Netanyahu em sua mansão de Mar-a-Lago, na Flórida. Todas as negociações, seja com Netanyahu ou com outras vertentes, estão em andamento para 2025. Trump também prometeu, em outro episódio, não apoiar a criação de CBDC e fortalecer o Bitcoin. Está tudo muito claro, mas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, somente para quem quer entender. Não existe, em análise, como ser um torcedor. Você precisa olhar as coisas como elas são. Só se desilude quem se ilude. O tempo urge, por isso a orientação. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo de finalização. Grande abraço.